livro de Neemias, capítulo 4, por favor. Neemias, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 13 e o versículo 17. Nós vamos ler esses dois versículos, tá? O versículo 13 e o versículo 17. Neemias, capítulo 4. Então, os guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com suas espadas, suas lanças e com seus arcos. Os que edificavam o muro, os que traziam cargas e os que carregavam, cada um trazia a sua mão, fazia a obra numa mão e com a outra carregava as armas. Vamos orar. Senhor, nós te rogamos que o Senhor ainda nos fale mais nessa tarde. Nós te rogamos para que o Senhor ainda possa trazer luz sobre esse aspecto tão prático da nossa vida, que são os muros que o Senhor coloca para que nós possamos ter limites na nossa vida conjugal, na nossa vida familiar e na nossa vida social. Que os teus limites, Senhor, possam estar claros diante de nós, para que nós possamos andar dentro da esfera que o Senhor determinou para a nossa vida. Não queremos ir além daquilo que o Senhor determinou para nós. Nós queremos que a tua palavra, Senhor, seja o guia para tudo que nós fazemos. Por isso, seja conosco, ainda continue nos iluminando e nos dando direção na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Ele vai explicar esse versículo, vai estudar. É lógico que ele também está sendo guiado pelo Espírito Santo. E nós aqui também, não quer dizer que sejamos perfeitos. Ao entender que o Espírito Santo fala, o único que foi perfeito é Jesus Cristo. Isso estou falando daqueles que nasceram de novo e são guiados pelo Espírito Santo. Pior é aqueles que não são, porque simplesmente não é filho de Deus. Apesar que algumas religiões falam que é filho de Deus só porque vai lá e batisma, etc. A gente não entende bem assim a própria palavra de Deus e esses preletores e pastores que a gente vem seguindo já há cerca de 15 anos e um pouco menos, quer dizer, 10%, 1 ano e meio, 2 anos que nós estamos divulgando isso de forma pública através das redes sociais e desses eventos que temos da academia. Mas eu queria falar dessa palavra restauração. Restauração dos limites, dos muros. Os muros, os limites representam o governo de Deus. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo te põe limites, te põe muros. E quando ele fala, e na história tem a restauração, e como só também fala a restauração dos muros da vida familiar, é isso que eu estou fazendo. Eu estou restaurando meus muros, os meus muros na vida familiar, meus muros na vida, vou dizer, profissional, porque tudo que eu faço hoje com uma maturidade muito maior é para a glória de Deus. E eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Eu já estou restaurando. Estou restaurando o prédio do nosso escritório, estou restaurando o nosso laboratório, estou restaurando a família, né? Mas não é fácil restaurar. E também não foi fácil, historicamente, como ele vai falar aí da restauração dos muros lá, da Jerusalém, né? Vamos ouvir. Já faz alguns meses que nós estamos estudando aqui nessa Assembleia os livros que dizem respeito à restauração de Israel. Os livros que nós chamamos de livros pós-cativeiro da Babilônia. Como todos nós sabemos,
Porque a história, a Bíblia, diz que o povo de Deus ficou escravo da Babilônia, e aí eles voltam para restaurar a cidade deles, né? Que eu vou dizer que é Israel, ele citou outro nome, mas o que importa não é tanto a questão da história, mas é entender o que está na Bíblia com relação à vida espiritual que vale para hoje, para mim e para todos nós. Deus tinha determinado que o povo de Judá, ele Povo de seria Judá, levado cativo e eles passariam 70 anos olha cativos só, na por que Babilônia, ficaram em cativos? virtude do pecado e da mistura que esse povo viveu ao Ficaram 70 anos cativos na Babilônia por causa dos pecados. E vocês vão ver como o povo, e isso vale para nós hoje espiritualmente, porque eu não estou contando história, nem estou repetindo a história da Bíblia, mas eu estou estudando o que está na história com a ajuda desses pastores e preletores e procurando revelação. E essas revelações eu coloco aqui à medida que o meu coração fala para falar, e ele também está fazendo a mesma coisa que ele está dando uma palestra, um culto, uma conferência, né, para casais, no caso. Né? Essa restauração dos muros da vida familiar. Vocês vão ver que essa restauração está ligada a os limites que o Espírito Santo coloca para a família e para todos os grupos onde que o Filho de Deus age, né? Isso aconteceu com Adão. Adão era para administrar a terra, né? E no fim acabou na mão do inimigo. E isso acontece para mim, né? Isso é, não posso afiançar que seja do Espírito Santo, talvez até seja. 95% da população de qualquer grupo está na mão de Satanás, né? Por que está na mão de Satanás? Porque não está obedecendo a Deus, não está sendo guiado pelo Espírito Santo. E alguém vai falar que eu estou ficando louco, mas isso é bíblico, né? Só estou falando com as minhas palavras. Talvez minhas palavras estejam até um pouco grosseiras, mas a revelação é certeira, né? E está na Bíblia, e por isso que lá no canal YouTube tem vários vídeos que, com base neles, que a gente fala isso depois de cerca de 15 anos estudando essas questões de vida espiritual. longo de muitos séculos. Séculos em que Deus os advertiu e Olha, que Deus os chamou a atenção, mas eles não se voltaram e não se converteram ao Senhor. é esse o problema. E eu sinto a mesma coisa. Jesus Cristo veio para falar do reino dele. Ele é o nosso rei. E o que fizeram com ele? Pregaram ele na cruz. E o que vai acontecer com qualquer cristão? A mesma coisa. Ele vai anunciar o reino, ele vai falar de Cristo, ele vai advertir, como é o caso do povo lá de Judá, enfim, de Israel e Jerusalém, não importa muito, eu faço umas confusões às vezes pelo nome dessas cidades, mas importa que espiritualmente, tá? Os profetas adverte, ninguém escuta, ainda acha eles loucos, batem, matam e jogam em poço, crucificam, decapitam. Então, a vida do cristão não é uma vida fácil, porque ele fala e ninguém quer ouvir. É uma minoria, daí os 5% que eu falo. Por causa disso, a palavra do Senhor se cumpriu e eles foram levados cativos para a Babilônia. Cumprido 70 anos de cativeiro, o Senhor, cumprindo a sua palavra, ele determinou, através do rei Ciro, que o povo pudesse retornar a Jerusalém e reedificar a cidade. E logo após o decreto, Zorobabel se levanta, isso está lá no livro de Esdras, e junto com um pequeno remanescente, aproximadamente 47 mil pessoas. Perceba aí, pequeno remanescente, 47 mil pessoas. Daqui a pouco ele vai falar do total. Vamos ver se eu não errei na conta, que dá 7%.
Portanto, é mais um dado que eu encontrei para justificar o meu 5%. Tá? Porque em várias situações eu vejo na Bíblia que quem está realmente com Deus é uma porcentagem menor que 10%. Eu falo 5%, vê a conta. Tá escrito na palavra, não sou eu que estou fazendo. Eles saem da Babilônia e eles retornam para Jerusalém para restaurar a cidade, o templo e os 47 mil. muros. Aí você deve estar perguntando, o que é que esse assunto tem a ver com uma comunhão de casais?